Mais um dia de esforço concentrado dos deputados para votar matérias ligadas à segurança pública. E a polêmica dessa vez foi sobre o saidão dos presos em datas comemorativas. Rodrigo Maia recebe presidente Michel Temer, ministro da Fazenda e líderes partidários para discutir mudanças na reforma da Previdência e anuncia que ainda não há data para ela ser votada em plenário. E esta edição destaca também: em audiência pública, instituições de pesquisa reclamam do corte de 44% do orçamento destinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Deputados e especialistas debatem o consumo dos inibidores de apetite, que estaria sendo dificultado pela Anvisa. Boa noite em Brasília, 8h19. O Jornal da Câmara começa agora. Deputados tiveram nesta quinta-feira mais um dia de esforço concentrado para votar matérias ligadas à segurança pública e combate à criminalidade. Entre os temas tratados, uma polêmica: restringir ou não os chamados saidões de presos em datas comemorativas como Natal e Dia das Mães. No terceiro dia consecutivo de votações do pacote de segurança pública, os deputados aprovaram por unanimidade a proposta que cria um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. A iniciativa também terá um banco de informações sigilosas, inclusive genéticas, para o uso dos órgãos de segurança pública para auxiliar na busca dessas pessoas. Nós temos hoje, por ano, uma média de 45 mil pessoas desaparecidas. Só para se ter uma ideia, de 2007 a 2016, nós tivemos um registro de quase 700 mil boletins de ocorrência. Você vê que é um número exorbitante, uma quantidade inaceitável. E não basta apenas nós termos um boletim de ocorrência registrado se nós não tivermos uma busca dessas pessoas. Ainda foram aprovadas regras mais rígidas para a saída temporária de presos reincidentes e condenados por crimes hediondos. Conhecido como saidão, o benefício é dado em datas comemorativas. Se nós acabarmos, como se propõe aqui, com a saída, que tem toda uma determinação, tem que ser autorizada pelo juiz, ouvido o Ministério Público, enfim, há uma série de condicionantes. Acabar com isso em função de menos de 5% que se evadem, que não voltam, e nem todos os que não voltam se dedicam à atividade criminosa, vamos reconhecer isso, e sacrificar 95% que tem nesse tipo de benefício um instrumento de ressocialização. Como podemos permitir que um condenado por tráfico, por estupro, por homicídio, muitos deles qualificados, possam sair nas vésperas de Natal, ou na Páscoa, ou em momentos que a lei prevê, sem um mínimo de controle aonde esse condenado estará? Se for para colocar as tais pulseiras eletrônicas, tudo bem, mas deixar simplesmente autorizado essa possibilidade, sem que haja uma fiscalização, ocorrerá o que nós estamos assistindo: a reincidência em delitos vários. Em um café da manhã, na residência oficial, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu o presidente da República, Michel Temer, o ministro da Fazenda e líderes partidários. O encontro foi para discutir mudanças na reforma da Previdência, que facilitem a aprovação do texto no Congresso. Foi mais uma reunião de negociações sobre a reforma da Previdência, que ressurgiu com força na pauta política. Todos os participantes do encontro ressaltaram que o mercado reagiu mal às especulações do começo da semana, de que o governo teria desistido da reforma. E alinharam o discurso: a reforma da Previdência é necessária e precisa gerar um benefício fiscal que consolide a queda dos juros e da inflação. Segundo o ministro da Fazenda, isso pressupõe uma espinha dorsal que não pode ser mexida. Tem esses pontos básicos que sabemos que não pode ser mexido: idade mínima, tempo de transição, unificação de sistemas, eliminação de desigualdade. Agora, o restante, o que nós estamos agora, de novo, é um processo de fazer cálculos. A cada proposta nós fazemos um cálculo para que
se possa discutir, mas levando em conta esses princípios básicos que eu disse. O relator Arthur Maia adiantou que uma nova versão da reforma quer acabar com privilégios. Segundo ele, vão ser retirados da proposta pontos que atingiam diretamente quem tem acesso a uma aposentadoria menor. Acabar com qualquer referência que se faça a pessoas que são beneficiárias do BPC. Tirar qualquer referência que se faça ao trabalhador rural. Atender a essa mudança de prazo de contribuição, de tempo de contribuição, mudando de 25 para 15 anos, porque as pessoas que só conseguem contribuir ao longo de toda a sua vida útil de trabalhador por 15 anos são justamente aqueles que tiveram menos acesso. Segundo o líder do governo, essa nova versão da reforma pode facilitar a aceitação da proposta junto aos deputados da base do governo. Da forma como foi colocada, eu acho que criou-se sim um ambiente da conscientização que se precisa ter e numa linha de que se cria um ambiente político para votar. Após esse encontro, Rodrigo Maia deu entrevista afirmando que ainda não há data para votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara. Ele afirmou que antes é preciso unificar a base de apoio ao governo. Não é unificar só o líder tem que estar motivado até em relação ao conceito da matéria para trazer o deputado para votar com a gente. Então isso eu não posso dar prazo. O prazo vai depender, hoje foi uma boa reunião, acho que o presidente vai convidar líderes e presidente de partido para continuar conversando. Eu acho que talvez depois do feriado o ambiente seja melhor do que o ambiente que a gente tem hoje. Hoje é um ambiente difícil e também nós não podemos falar para a sociedade informações que não são verdadeiras. Então eu não tenho como dizer se a Câmara terá condições de votar até o dia 15 de dezembro. Minha vontade, meu trabalho, 24 horas por dia, que a gente vote esse ano, os 2 turnos. Mas eu não vou prometer aquilo que eu não posso entregar. E depois, eu não vou pautar a reforma da Previdência de qualquer forma. Porque eu acho que uma derrota do texto no plenário da Câmara vai ser uma sinalização muito ruim, né, do Brasil para toda a sociedade. Ninguém pode dizer aqui que tem um partido que está votando na Previdência majoritariamente. Nenhum partido hoje tem maioria dos seus deputados para votar a Previdência. Nenhum tem. Mas eu acho que se nós tivermos a competência que tivemos em outras matérias, nós teremos a maioria dos nossos deputados, dos partidos da base, prontos para votar a Previdência ainda esse ano. Depende muito da nossa capacidade de articulação política. Você já ouviu falar em proteção veicular? As empresas de seguros querem proibir a venda do novo serviço oferecido por associações e cooperativas. Uma audiência pública na comissão especial que discute a proposta lotou 3 plenários da Câmara nesta quinta-feira. Proteção veicular é quando um grupo de pessoas se junta numa associação para dividir o pagamento das despesas no caso de um acidente. Na segunda audiência pública realizada pela comissão que estuda a regulamentação desse serviço, as seguradoras defenderam que a venda da proteção veicular seja proibida. Estão surgindo, principalmente nas grandes capitais do país, agora não só nas grandes capitais, essa venda de um seguro que não é seguro. Eles chamam de proteção veicular, mas dão o nome de prêmio para aquele que contribui, dão o nome de sinistro para aquilo que paga. Todos os nomes, todas as denominações são denominações próprias do seguro. Leva o segurado a se confundir. Será que esse consumidor está sendo avisado que ele pode ter que pagar o valor integral do veículo dele? Porque eu não vou ter segurador, é o próprio consumidor que vai estar nos 2 papéis. E o segurador não, o segurador ele tem toda uma reserva matemática e atuarial que é formada com base a dar uma garantia para o segurado. O Ministério da Justiça está avaliando a atuação das associações que vendem a proteção veicular, depois que os PROCONs começaram a receber reclamações de consumidores. Não basta ser barato, tem que ser seguro e responsável, porque o consumidor, quando ele adquire um serviço desse, ele quer uma segurança de que ele vai ter uma proteção quando ele sofre algum tipo de sinistro. Então, em decorrência disso, dessa ausência de informação, a gente quer ver qual que é o melhor caminho a seguir para poder regulamentar essas proteções veiculares que estão crescendo no Brasil. O relator do projeto em análise na Câmara pretende organizar mais um debate entre seguradoras, associações e órgãos de controle até o final do ano, para apresentar o relatório em fevereiro. Existe a livre iniciativa do mercado, nós não podemos impedir, o Estado não pode impedir, mas a partir do momento que qualquer um dessas pessoas jurídicas ou pessoas físicas que entrem no mercado de consumo e ocupem um espaço que não tem uma regulação,
Então é o nosso papel, como legislador, apresentar essa regulação. Porque o consumidor, a população em geral, ela sempre tem que ser protegida pelo aspecto e pelo arcabouço legal. A empresa Oi Telecomunicações tem quase 70 milhões de clientes no Brasil, mas com uma dívida acumulada de mais de 65 bilhões de reais, a companhia enfrenta o risco de falência. Até o fim desta semana, a empresa deve apresentar à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, um plano de recuperação judicial. A Comissão de Defesa do Consumidor promoveu uma audiência pública para debater o problema. Em mais de 400 cidades brasileiras, a Oi é a única operadora de telefonia e internet existente. Mas a empresa enfrenta uma crise gravíssima e atualmente acumula dívida com mais de 55 mil empresas. A companhia deve fornecedores, prestadores de serviço e até o governo. Se ela encerrar suas operações, deixará quase 70 milhões de brasileiros sem telefone. Para debater essa crise, a Comissão de Defesa do Consumidor fez audiência pública com um representante da empresa. Carlos Medeiros disse que a Oi vai realizar uma assembleia ainda este mês para negociar com todos os credores, com o objetivo de evitar calotes. Ele também disse que a empresa vai sobreviver e que já apresentou um plano de recuperação judicial. O deputado Deley explicou por que solicitou a audiência. Para descobrir como é que uma empresa chega a ficar com uma dívida desse tamanho, de 65 bi. Já devia 25 e foi se deixando, quer dizer, hoje a dívida está em torno de 65 bilhões e a preocupação principal que é a qualidade do serviço, esse perigo que é de nós deixarmos parte do Brasil sem comunicação. O deputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, questionou o representante da Anatel sobre a possibilidade do governo perdoar as dívidas da Oi. Carlos Baigorre respondeu que não há essa intenção. Já o presidente da comissão, o deputado Rodrigo Martins, disse que a Câmara está atuando para impedir um possível prejuízo aos consumidores e culpou a Oi e o governo pela crise. Ficou claro que o maior problema da Oi era um problema de gestão, tendo em vista que se acumulou essa dívida, mas também ficou claro aqui a negligência por parte da Anatel e não ter tomado nenhuma atitude mais drástica em relação à Oi, enquanto esse débito fosse acumulando, em torno de 65 bilhões de reais, que é o de hoje. Então a nossa maior preocupação é que realmente o serviço seja mantido e os usuários não sejam prejudicados. A Câmara sediou esta semana um Encontro Nacional de Direitos Humanos, que reuniu representantes de organizações sociais e do poder público. A ideia foi discutir e construir uma agenda de lutas e políticas sociais na área. Os participantes da edição de 2017 do Encontro Nacional de Direitos Humanos defenderam que o atual cenário é de regressão em direitos e liberdades. O encontro teve como objetivo construir uma plataforma de lutas políticas para proteger as minorias e impedir violações da dignidade humana. O ativista dos direitos LGBTI, Tony Reis, afirma que a palavra de ordem agora é resistência. Nós estamos num momento que está aumentando muito a questão da intolerância contra negros e negras, contra as mulheres e principalmente contra a comunidade LGBTI. Nós temos o caso lá no interior de São Paulo de um irmão que foi defender a irmã por ser trans e acabou sendo barbaramente assassinado. Esse tipo de coisa nós temos que combater. Nós vivemos num país que a Constituição Federal fala que todos somos iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. E é isso que nós queremos, ser feliz e ser cidadão, ser cidadã, sem privilégio nenhum. A ativista Deise Marcelo diz que enfrenta preconceito triplo, uma vez que é mulher, negra e tem o candomblé como religião. Ela vive em Nova Iguaçu, no interior do Rio de Janeiro, onde recentemente 24 terreiros foram destruídos devido ao ódio e intolerância religiosa. O nosso município ele está passando por uma situação atípica, sem precedentes, onde nós temos diferentes terreiros de religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, sendo depredados, destruídos por traficantes armados, que se auto-intitulam traficantes de Cristo. Não só depredam, como também proíbem
nesses terreiros, os pais e mães de santos de realizarem, né, os seus preceitos, realizarem seu culto. Ameaçam as famílias, pede para que essas famílias saiam do local em algumas situações e em outras situações fazem com que essas mães e pais de santo, no momento em que eles entram para depredar, sejam torturados, né? E isso é algo muito complicado. O encontro foi realizado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado e pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O encontro é a capacidade de você fazer o diagnóstico, manter a articulação, criar uma rede e essa rede ser uma resistência no campo nacional e também internacional. E por que internacional? Esta semana nós tivemos o lançamento da ONU denunciando a violência contra os jovens negros. Não é possível mais de 60 mil mortes por ano. Isso é um genocídio. Instituições de pesquisa em física e matemática debateram aqui na Câmara os desafios das ciências exatas no Brasil. Os participantes criticaram o corte de 44% do orçamento destinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia este ano. A perda foi de 103 milhões de reais. Para o governo, o corte foi necessário por causa da baixa arrecadação de impostos no primeiro trimestre. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, os pesquisadores disseram que a diminuição do investimento no setor representa um desconhecimento do governo com a importância da física e da matemática para o país. O prejuízo é você empobrecer a sociedade. Quer dizer, quando você tem uma ciência, uma tecnologia ativa, quando você tem um sistema educacional que seja eficiente e atuante, isso é um indutor fundamental, é a raiz, é o alicerce de todo o processo de riqueza de um país. Os cortes anunciados em março desse ano trouxeram prejuízos para diversas áreas científicas, inclusive nas relações com outros países mais desenvolvidos e avançados em pesquisas. São experiências com 40, 50 países envolvidos, com dezenas, até centenas de instituições, cada um tem que pagar o condomínio, né? Porque tem aquela coisa. De repente nós nos vimos tolhidos disso. Você cortar a verba dessa forma é você dar uma rasteira, que eu não sei quando que a gente pode voltar. O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia afirmou que a situação só poderá ser contornada com a melhoria da situação econômica do país. Nesse momento de crise, de tetos orçamentários, há uma disputa por recursos e o que nós podemos fazer dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é mostrar a importância da área, as consequências que isso pode ter para o desenvolvimento nacional e lutar para que o orçamento seja reconstituído. O deputado Celso Pancera, autor do requerimento para a realização da audiência, cobrou uma mudança de postura do governo em relação à pesquisa científica no Brasil. A gente tem uma palavra de ordem que a gente fala muito: ciência não é gasto, ciência é investimento. E isso o Brasil precisa confiar. Se não fosse investimento na área, nós não teríamos a Embraer, nós não seríamos o principal celeiro do mundo a partir das pesquisas da Embrapa, nós não teríamos a Petrobras. E aí, quando o governo tem que mexer no orçamento, e falo aqui de todos os governos, aqui não é uma crítica especificamente a nenhum governo, quando os governos cortam o orçamento e cortam de forma linear, acaba cortando a ciência e não percebe que pode estar fechando uma janela de oportunidade para o futuro. Os inibidores de apetite que haviam sido proibidos pela Anvisa foram liberados por uma lei aprovada este ano pelo Congresso Nacional. Só que deputados e especialistas consideram que a interpretação dada pela Anvisa à nova regra ainda dificulta o consumo desses remédios. O assunto foi discutido em uma audiência pública aqui na Câmara. De acordo com o Ministério da Saúde, 19 em cada 100 brasileiros são obesos. Em geral, os médicos recomendam a essas pessoas que façam exercícios físicos regularmente, se alimentem melhor e, em alguns casos, utilizem inibidores de apetite. Esses medicamentos foram o assunto de uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. A representante do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, defende que os benefícios dos inibidores compensam os efeitos colaterais, que ela considera pequenos.
Os pacientes que têm obesidade, eles têm uma fome diferente. Então não adianta falar para ele, siga a sua fome, ou fecha a boca, ou tenha força de vontade, ou tenha vergonha na cara. Isso é preconceito, isso é ignorância com relação à fisiopatologia da doença. A fome do paciente ela é diferente, por isso que os medicamentos que inibem o apetite facilitam, ajudam o paciente a fazer a mudança na alimentação que ele não conseguiu fazer sozinho. Mas a representante da Anvisa discorda que a relação entre custo e benefício seja tão positiva. Em 2011, a agência proibiu a venda dos inibidores de apetite, até que uma lei de junho deste ano liberou os medicamentos. Mas, com base no texto, que diz que eles podem ser produzidos, comercializados e consumidos com prescrição médica, a Anvisa entende que a manipulação em farmácia e a importação do medicamento não foram permitidas. Já quem defende menos rigor no uso dos inibidores, considera que a interpretação da Anvisa prejudica o consumidor. A manipulação, por exemplo, seria uma forma de adequar o remédio às necessidades de cada pessoa. Qual o maior mal? Os efeitos colaterais que não ficaram claros aqui para a gente, ou fazer com que uma pessoa se torne obesa, não consiga ter um peso normal porque não consegue o medicamento e acabe lá na frente morrendo de coração, por diabetes ou por outros tipos de problemas advindos da obesidade. A Anvisa tem que cumprir, lei tem que se cumprir, lei não se discute, se cumpre. Esta edição termina aqui. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira. Amanhã, às 8 da noite, você assiste a Revista da Câmara com os fatos que marcam o noticiário do Legislativo. Você fica agora com as imagens captadas pelos fotógrafos da Câmara esta semana. Até segunda. Tchau.